Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a live, a entrevista com o pastor Eliseu Battiston e vou falar também sobre o fogo estranho que está acontecendo aí na internet, entre os youtubers. Vou explicar já sobre esse fogo estranho. Vou procurar também não editar muito esse vídeo, tá? Vai ser um vídeo de bate-papo. Eu quero falar um pouco a minha opinião e um alerta para vocês acordarem, pensar um pouquinho aqui. Então vamos lá, primeiro da live. Pastor Eliseu Battiston, simplesmente incrível, sensacional, maravilhoso. O que mais que eu posso falar, né? Você já assistiu a live? Tá aqui no canal. Tá? Por enquanto está aqui, o YouTube não tirou e tá tudo certo aparentemente. Mas assim, é uma live de muitas informações, complemento para aquilo que o canal traz. Eu trago, assim, o foco do canal Marcos Ribas é falar mediante a Bíblia, tá? E aí a gente pode trazer informações científicas, históricas, arqueológicas, sim, né? Mas o meu foco principal é a Bíblia, como está muitas vezes em hebraico, o idioma original, né, do povo de Deus. Basicamente é isso. Bom, assim, o canal Quem Controla o Mundo, eu assisti há muito tempo atrás, eu não estava muito ligado nesse negócio, eu nem entendia o que era se inscrever em canal. Eu comecei a assistir os primeiros vídeos ali, vídeos antigos, eu falei, puxa, que bacana esse pastor. Aí uma vez eu fiz um comentário lá, não tive resposta, mas tudo bem. Continuei assistindo os vídeos, o pé da estátua que tinha os 10 dedos, né, a estátua de Nabucodonosor. Puxa, que bacana, gostei desse pastor. E aí de repente, né? Ou me desinscreveram, eu não sei o que aconteceu, que eu parei de receber notificações. E eu fui procurar esse canal e não encontrava, não lembrava nem o nome do canal. Puxa, que pena, eu queria encontrar. Mas uma hora vai aparecer, e foi o que aconteceu. Então o Rudinei, nosso moderador aqui do canal, ele falou, olha, entrei em contato com o pastor fulano de tal, ele quer te conhecer, né? E me mandou já o WhatsApp ali. Bom, entrei em contato com o pastor Eliseu e aí começou a nossa amizade. Através desse contato eu já me inscrevi no canal. Não esqueço mais o nome de jeito nenhum. E fui assistindo os vídeos dele. E puxa, que bacana. Até que cheguei naquele vídeo, naquela live que ele fala das nanopartículas, além da informação ser assim muito boa, ali na live já dava para ver o caráter, a simplicidade do pastor Eliseu. E aí, obviamente, né, que não tem como a gente resistir. Puxa vida, se eu puder conhecê-lo, conversar melhor. E graças a Deus deu tudo certo, ele atendeu prontamente ao nosso convite e foi possível nós marcarmos uma data. E aí saiu essa live maravilhosa, na minha opinião, maravilhosa e edificante. E é nisso que eu quero chegar. Através dessa live e de outras, o pessoal tá me pedindo entrevistas com outros canais, eu vou fazer sim, com outros canais, mas eu preciso deixar algumas coisas claras para vocês. Vocês já ouviram falar do fogo estranho? O que é isso? Deus, ele quando fez o templo, ele ordenou, ele colocou as coisas de maneira tudo correta. E aí 2 filhos de Arão vai lá e faz um fogo que Deus não havia ordenado. Esse fogo é chamado na Bíblia de fogo estranho, algo que Deus não mandou fazer e foi feito por conta deles, da forma que eles quiseram. O que eu quero dizer com isso? Entre os youtubers, muitos estão se aventurando em falar
do fim do mundo, da nova ordem mundial. E não estou criticando eles não, tá? Não estou sendo contra eles falarem e posso convidar alguns deles, se eles aceitarem, é claro, a falar também no nosso canal, mas assim, apenas para trazer informações. O pastor Eliseu, gente, é diferente, ele é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo. A gente olha, a gente já percebe isso, tá? Então é isso que eu quero falar. Fogo estranho são as pessoas que falam de Deus, falam da Bíblia, citam algumas coisas, citam algumas situações, citam o Apocalipse, mas não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito Santo, a unção, o óleo fresco sobre a vida deles, sobre a cabeça, como está na palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. Muita gente está indicando alguns canais aí que, assim, com todo o respeito, mas a gente tem experiência. Eu tenho experiência já de muitos anos. Eu olho, as pessoas não têm o Espírito de Deus. Tem alguns até que conhecem bastante a Bíblia, sabe? Os profetas do Antigo Testamento. Conseguem fazer até ligações entre os profetas com as profecias deles, com as profecias do Apocalipse. Faz uma coisa interessante, fala da estátua de Nabucodonosor, dos pés da estátua, tudo bonitinho, mas não tem unção. Muitos deles têm até um espírito de rebeldia, de briga, de contenda, tá? Então é nisso que eu quero que vocês abram os olhos. Está cheio de fogo estranho, está cheio de gente falando de Deus, da Bíblia, mas não sabe o que é isso, não sabe o que é comunhão. Algumas coisas são básicas, gente. Primeiro, assim, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da grande tribulação, não é para pôr medo nas pessoas, é para as pessoas se prepararem. Mas uma coisa nós temos que sentir a edificação. Vou dar o exemplo do pastor Eliseu, que ele cita aquilo que Jesus falou, né? Para erguer as mãos para os céus, glorificar, porque a nossa redenção está próxima. Claro, eu não falei o versículo corretamente, eu estou só simplificando o que ele quer dizer para nós, né? Glorificar, né? Então veja só, quando a gente ouve algo assim, já vem um conforto na nossa alma, no nosso coração, de que nós podemos ter esperança. Aliás, a gente tem que ter as três coisas, né? A fé, a esperança e amor, como a esposa dele também comentou na live. 1 Coríntios capítulo 13. Então a esperança é isso, é você aguardar na certeza de coisas boas. O canal, o nosso objetivo é esse. Agora, simplesmente ficar falando por falar, falando que fulano fez um símbolo maçônico quando estava pregando, ou as igrejas aí que só falam de dinheiro, só quer saber de dízimo, só quer saber... Olha, não é o nosso objetivo. Jesus também disse que a boa árvore se conhece pelos frutos. Então está na hora de observar isso, assim como vocês gostam quando tem um youtuber que fica criticando a igreja, criticando o sistema. Existe o sistema religioso, claro que existe. Você já leu sobre a igreja de Sardes? Tinha um sistema religioso ali e Deus falou para eles, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Mas logo ele diz, mas tem uns poucos aí no meio de vocês que não se contaminaram. Deus estava falando, esse pouco aí, esse número, eu estou observando, eles vão ser recompensados. Então, gente, a nossa recompensa vem de Deus. O fato de estarmos, eu, por exemplo, estou num sistema religioso, tá? Eu sou um daqueles que está fazendo as coisas corretamente, como muitos dos meus amigos estão, como o pastor Eliseu está, certo? Então a gente não tem que se preocupar com isso. Eu sei que alguns é da idade, tem muitos youtubers que são jovens. E eu há uns 20 anos atrás ainda era jovem, sim.
talvez eu teria o sangue um pouco mais quente, eu ia querer brigar, ia querer, né, entrar em algumas contendas. A gente tem que separar, tá? Comunhão é algo bíblico, Deus ama. Aí tem gente que entende, não, mas eu me reúno com a minha família, eu sou o patriarca da minha família, tá? E essa questão de patriarcado, eu concordo, ela é uma bênção, Abraão era assim, mas eu fico com a Bíblia toda. Esse negócio de se reunir só com a família não está certo. Como não? Jesus também falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Claro, isso é verdade também. Só que vamos olhar para uma das festas bíblicas, a Páscoa. O que acontece? Era para o povo se reunir com as famílias durante essas festas e depois, no último dia, se reunir todos, como também a festa dos tabernáculos, o último grande dia da festa. E olha só, né? No caso da Páscoa, você tinha que ter o cordeiro. Se as famílias fossem pobres, o que eles tinham que fazer nesses 7 dias? Se reunir todos, tá? Se reuniam em pequenas famílias para quê? Para que eles pudessem estar em comunhão, comprar, adquirir o cordeiro, né? Deus é muito sábio e Ele gosta de comunhão. No Antigo Testamento nós tínhamos comunhão, no Novo muito mais. Foi formado a Querrilá, a comunidade dos discípulos de Jesus, que hoje nós cristãos chamamos de igreja. Eu vou convidar a youtuber que fica falando só mal de igreja e mal principalmente daquilo que Deus ama, que é a comunhão do seu povo, a unidade do seu povo. Tá, gente? Vamos pensar sobre isso. E tem youtubers que eles se sentem como pastores ou apóstolos. Eles pregam, eles ensinam e não são ministrados por ninguém. Sabe? Todo mundo está errado, tudo está errado. Não é assim. Então vamos falar de comunhão. Deus gosta de comunhão e não é virtual. O virtual pode acontecer. Eu também cuido de algumas pessoas virtualmente, mas assim, Deus gosta da comunhão. Você tem o partir do pão, vocês se alimentam juntos, isso é bíblico, isso é no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, mas também tem aquela questão de impor as mãos uns sobre os outros, de confessar. E assim, todos aqueles que falam a palavra de Deus, falam coisas interessantes, falam dos Néfilins, falam dos Illuminatis, falam da nova ordem mundial, que é tudo a mesma coisa, né? E falam dos OVNIs ou dos ETs e tal, mas coloca no teu coração uma raiva, um ódio pela igreja, por comunhão, eu digo para você, afaste-se desse povo, tá? Mas eu vou falar uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. Muitas dessas pessoas, se a gente colocar a mão na cabeça delas e orar, fazer uma oração de libertação, você pode ter certeza que muitas dessas pessoas que falam de Deus, falam da Bíblia, vão ficar possessas. Tá? Uma vez, numa outra igreja que eu pastoreava, vou contar isso aqui para vocês, tá? Não é para contar para ninguém, tá? Só para vocês. Teve um evento regional e foi uma pessoa ministrar nesse evento. Ele falou tudo certinho, falou que a gente tinha que batizar as pessoas, que a gente tinha que ganhar almas e tal. Ele fez tudo certinho, mas no final ele fez um negócio lá que eu olhei e pensei comigo, isso não é de Deus mesmo. E aí esse rapaz que fazia parte da igreja que eu pastoreava, ele falou assim para mim, pastor, sem eu comentar nada com ele, ele disse assim, pastor, o diabo sempre mostra o rabo dele no final. E ele tem razão.
Tem muita gente falando de Deus, tem muito youtuber falando aí de Deus, da Bíblia, das coisas, mas não é de Deus, tá? Eu sei que eu estou sendo repetitivo até, mas aqui é um bate-papo livre para vocês. Compare, gente, compare o pastor Eliseu com essa gente toda aí, com muitos deles, tá? E aqui nos comentários eu vou pedir, não precisa citar nomes, não precisa citar canais nenhum. Observe apenas, tá? Talvez esse vídeo aqui que eu estou conversando, alguns vão desinscrever desse canal, certo? Alguns vão ficar bravos comigo. Mas não tem problema, se desinscreverem a gente fica chateado, né? A gente tá passando uma fase agora que o YouTube, isso é normal, passa por muitos canais, que o YouTube ele vai tirando alguns inscritos, ele não deixa chegar outros, ele não divulga. Porque o mês retrasado nós tivemos mais de 5.000 inscritos, o canal pulou assim, né? Então esse mês passado, agora que terminou agora maio, o YouTube já segurou o canal, quase não teve inscrito. Entrava 10, mas saía 15. E depois vice-versa, entrava 15, saía 10 e acabava ficando quase que na mesma, né? Mas tudo bem, é uma luta mesmo. Mas o importante é que eu quero que você seja edificado. Abra os olhos, tá tendo muito fogo estranho, tá? No nosso meio. Então é isso, é isso. Continue orando pelo canal, nós vamos trazer pessoas certas. O pastor Eliseu vai voltar quantas vezes ele quiser, cada novidade a gente vai estar conversando. Você pode vir aqui, qualquer hora eu vou lá no canal dele também. Do fundo do meu coração brotou uma amizade. E que Deus possa abençoar o canal dele. Obrigado àqueles que vieram através deste canal Quem Controla o Mundo, hoje estão aqui conosco, se inscreveram também. Sejam bem-vindos e que vocês sejam edificados. Então basicamente era isso que eu queria falar. A live em si, maravilhosa. Algumas pessoas, teve alguém que fez uma crítica, o fato de fazer uma crítica, de não concordar com o que eu e o pastor Eliseu pensamos, isso tranquilo. Como alguns ainda continuam sendo pré-tribulacionistas, eu posso convidar alguns pastores, alguns youtubers que são pré, desde que eu identifique neles a unção do Espírito Santo. E tem bastante, tá? Eu poderia citar nomes, inclusive. Então, não pode discordar da gente, mas com respeito. E a pessoa faltou com respeito e queria a prova de tudo que o pastor estava falando. Muita gente, quando falamos da picadinha, ficam raivosos, nervosos. Isso eu quero deixar claro para vocês. Nós não falamos que a marca, tá, da besta é a picadinha. Mas tudo é um protótipo, tudo é um teste. E por que eu, Marcos Ribas, não vou aceitar a picadinha, tá? Porque para mim essa é diferente daquela que eu tomei com 10 anos de idade, a antitetânica, aquela que eu tomei em 2007, quando eu fui a primeira vez a Israel, para a febre amarela, é diferente. Eu entendo que é diferente, já vai alterar muitas coisas. E o pastor Alan Capriles, ele citou isso, que vão mexer com os cristãos mesmo. Tem uma coisa que vão colocar que vai mexer aqui com o cérebro e a pessoa não vai sentir necessidade de buscar a Deus. Necessidade religiosa, digamos assim. Tá? Então, que fique claro isso. Nós não falamos, nem eu, nem o pastor, que a picadinha é a marca da besta. Tá? Isso aí é a opinião de todos. Então, por isso que eu apaguei aquela crítica também. E o nosso canal não é um canal para ficar trazendo essas informações, senão a gente perde tempo. Já tem outros canais que fazem isso. Claro, dentro do possível a gente traz também informações, mas o nosso objetivo é palavra, é edificação. Tá? Então eu quero usar as palavras de Jesus, que o pastor Eliseu cita também, que Jesus fala. Ergue as suas mãos, glorifica, porque a redenção está próxima.
A grande tribulação será terrível, a gente tem que se preparar para ela. Eu vou falar isso em outro vídeo. O anticristo vai nos entristecer pelas coisas que ele vai fazer. Mas, acontecendo tudo isso, a redenção também está próxima. E aí Isaías 26 vai se cumprir. Aí a gente vai ficar em casa, fechar a porta e aguardar que o Senhor vai nos livrar da sua ira. Bom, é isso. Esse é o nosso bate-papo. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.